Olá, queridos amigas, queridos amigos, queridas amigas, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do nosso Reinventando, um espaço que a gente criou aqui no Centro de Mídias para falar de educação de um modo geral, mas de modo muito particular, falar da educação nesse momento tão inusitado que a gente está vivendo de coronavírus, né, de pandemia, que afetou a vida de todo mundo. A gente tem uma novidade muito legal hoje. Convidamos uma estudante, a Isabelle, daqui a pouco eu vou apresentar a Isabelle. Eu acho que é justo, pertinente e importante que nesse espaço a gente escute os estudantes. A pandemia afetou todo mundo, fora da escola, dentro da escola, rico, pobre, mas dentro da escola afetou professor, diretor, profissionais de apoio, famílias. Mas a gente tem que admitir que o impacto maior é sobre os estudantes, porque, afinal de contas, é a vida deles, é o futuro deles que está sendo constituído e construído na escola, e a gente sabe que ficar afastado da escola, do conhecimento novo, do ensino, da aprendizagem, é muito ruim. Existe uma avaliação feita nos Estados Unidos, eu já falei disso no programa anterior, mas nem todo mundo podia estar presente, vou falar rapidamente. Existe uma avaliação chamada Mapa de Crescimento, Growth Map, que mede anualmente o crescimento acadêmico dos alunos das escolas americanas. Esse mapa do crescimento fez uma pesquisa, uma avaliação, assim que as escolas americanas fecharam por causa da Covid, e constataram o seguinte, que comparado com o crescimento acadêmico dos alunos em anos anteriores, os mais de 5 milhões de estudantes que foram testados agora e comparados com os resultados de 2017 e de 2018, perderam 30% em língua e 50%, em alguns casos, até 100% em matemática. E olha que nem consideraram que é uma situação de pandemia. Eles trabalham no retorno das férias. O que é que os alunos perdem durante as férias? Aqui no Brasil mesmo, durante o período do H1N1, que foram apenas 15 dias, os alunos perderam 4 pontos no processo de aprendizagem. Então, 15 dias deu isso de perda, imagina agora que a gente está pensando até em 6 meses de suspensão de aula. É claro que a situação é diferente, que nesse momento se constituiu uma força-tarefa institucional e individual para que os alunos não sejam tão prejudicados, é um período muito grande, não é? Então, se a gente considerar da parte institucional, o Centro de Mídias, TV aberta, material impresso, tudo isso faz parte, apoio aos professores faz parte, é um apoio institucional para esse período, e é impressionante a resposta que os professores, os diretores, os profissionais da educação em geral e as famílias têm dado a essa resposta institucional. Então, nós estamos todos, Larissa, todo mundo de mãos dadas, segurando, não deixa soltar, para que as perdas para os estudantes sejam as menores possíveis, né? É uma situação complexa. E quando eu vi a complexidade que é a escola da Miriam, eu não falei ainda, mas a nossa convidada de hoje é a professora Miriam Ribeiro dos Santos, da escola professora Maria Augusta de Ávila, lá da DE Leste. É uma escola que tem 900 alunos, que tem fundamental, que tem médio, que tem EJA, que são perfis de públicos muito diferentes. Como é que fica uma escola tão complexa num momento tão complexo? E é sobre isso que eu vou falar com a Miriam. Mas antes de passar a palavra ou para a Miriam ou para a Isabelle, eu queria lembrar um conceito, que a gente vai estar falando de protagonismo estudantil, protagonismo juvenil. O que a gente vai estar discutindo aqui é uma medida muito legal, muito inovadora, que a Miriam criou, que chama aluno mediador. Eu não vou antecipar, porque eu também não sei direito e quero ouvir sobre esse aluno mediador. A Isabelle é uma aluna mediadora, a gente vai querer saber tudo sobre isso.
Mas esse conceito de protagonismo juvenil é recente. A Isabelle não era nem nascida, mas nos últimos 20 anos foi um conceito que cresceu muito. É claro que antes disso havia estudos, mas o crescimento se deu a partir da publicação desse livro aqui, que se chama Protagonismo Juvenil, que foi escrito pelo educador, o grande educador Antônio Carlos Gomes da Costa, em que ele sistematizou num livro que é grande, não é um livro pequeno, é um livro bastante volumoso, o que ele chamou de Educação e Juventude como as bases do protagonismo e como as bases da democracia. Para vocês terem ideia como que a juventude era encarada, né, antigamente, antes da Isabelle nascer, eu fui deputada federal em 2003, foi meu primeiro mandato. Quando eu cheguei na Câmara dos Deputados, não havia comissão da juventude. Eu fui cofundadora da Comissão da Juventude, não que eu fosse jovem, pelo contrário, já era bem velhinha, mas sendo educadora, eu sempre lidei muito com estudante, com jovens, e eu achei um absurdo que a Câmara dos Deputados não tivesse um comitê, uma comissão de juventude. Essa é uma comissão muito atuante hoje, depois foi criado também o Conselho da Juventude, e a juventude tem sido olhada de forma muito diferente, né? Foram criados espaços para que os jovens conversassem com os adultos de forma clara, sincera, aberta. Foram criadas oportunidades para que os jovens mostrassem sua inteligência, seu potencial. Agora, as bases de todo esse conceito que o professor Antônio Carlos criou, repousam, né, em duas coisas muito importantes, criatividade e responsabilidade. Então, no início do conceito de protagonismo juvenil, a criatividade e a responsabilidade foram bases muito importantes desse conceito. Então, como eu já antecipei rapidamente, a Miriam tem a figura do aluno mediador na escola dela. Eu quero muito, Miriam, ouvir você, já vou te passar a palavra. Como a gente tem duas convidadas hoje, eu vou pedir que a gente tente mais ou menos reservar um período aí de mais ou menos 10 minutos para Miriam, depois uns 10 minutos para Isabelle. Nada disso é muito cronometrado, vocês falem aquilo que vocês sentirem que há necessidade de falar, o que as pessoas que estão nos ouvindo, né, gostariam de ouvir, o que vocês gostariam de contar para as pessoas da sua experiência, e aí a gente começa o nosso tradicional bate-papo. Muito obrigada por aceitar o meu convite, Miriam, Isabelle, e a palavra primeiro por você, né, Miriam? Obrigada. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui e colaborar, né, de alguma forma aí com as nossas práticas dentro do espaço escolar. Só dando uma contextualizada, o aluno mediador, ele surgiu da ideia de um momento de formação que nós tivemos na Diretoria de Ensino Leste 4 sobre mediação de conflito. Nós tivemos, então, a formação lá, e aí, junto com a equipe gestora, nós pensamos que, para trabalhar essa formação com os demais professores, seria viável que todos envolvidos no processo escolar, então, assim, o conflito, todas as pessoas podem mediar. Então, nós convidamos funcionários, professores, a moça da limpeza, o tio da cantina, e nós convidamos todos os funcionários para que participassem dessa formação. Então, existia toda uma forma. Então, existia toda uma forma de trabalho. Trabalhar.
Nós apresentávamos um perfil liberado. Miriam, você me dá só um minutinho? Eu não sei se o problema é no meu computador ou onde é. Eu estou com dificuldade de áudio. Então, enquanto a equipe técnica ajuda a resolver isso, se por acaso a questão técnica é aí, enquanto, né, a gente espera consertar esse problema, eu já vou adiantar, principalmente para a Isabelle, algumas questões que eu ia colocar no momento da pergunta. Você não precisa responder na sua primeira fala, a gente pode reservar, mas enquanto eu aguardo né, o sinal aí da Larissa, eu vou explicando o que eu queria te perguntar. Pelo que a equipe técnica me informou aqui, a internet da Miriam estava travando. Eu queria ser avisada quando esse problema for resolvido, Larissa, para eu poder passar a palavra de volta para a Miriam, tá bom? Ontem, pela Globo News, anteontem, sei lá, uns 2 ou 3 dias, saiu o resultado de uma pesquisa feita pela Unesco e pelo CONJUVE. O CONJUVE é o Conselho da Juventude. A Unesco considera juventude as pessoas entre 15 e 29 anos. Esse é um conceito também que nem todo mundo tem. Acha que juventude é mais jovem. Não, entre 15 e 29 anos é considerado jovem pela classificação, pela conceituação da Unesco. Essa pesquisa feita mostrou o seguinte, a pergunta era, quais suas principais preocupações com a Covid? Olha que eu estou com os números aqui, 75% desses jovens de 15 a 29 anos disseram que têm muito medo de perder um familiar. 48% desses jovens disseram que têm muito medo de ser infectado. 45% desses jovens disseram que têm muito medo de infectar outros, da sua família ou amigos. 27% têm medo de morrer e 26% têm muito medo das dificuldades financeiras que podem decorrer disso. Eu acho que, né, então já fica marcado, já fica, né, apreendido aí na cabeça de quem está ouvindo, da Miriam e da Isabelle, e esses dados nós vamos voltar a eles, mas para saber se a internet da Miriam consertou, que estava travando, eu vou ter que voltar para ela. Se estiver bem, você continua na sua fala, Miriam, se não, volta para mim e a gente dá mais um tempinho. Miriam, com a palavra, vamos ver se está tudo certo agora. Aparentemente, o que a equipe técnica está me dizendo aqui, e o bom dessas lives é que a gente vai fazendo e acontecendo. Teve uma live que meu marido entrou aqui falando alto, cantando, faz parte. Pelo que a equipe técnica me avisou aqui, a internet da Miriam caiu, mas da Isabelle não. Então, vamos batendo um papo nós duas primeiro. Isabelle, toma os tempos que você quiser para falar o que você preparou, o que você pensou em falar antes, sem preocupar com a pesquisa que eu dei. Depois eu quero discutir aquela pesquisa com você, tá bom? Ok. A palavra, Isabelle, parabéns pelo trabalho de mediação, parabéns por estar aqui. Sei que sua mãe está aí na escola com você, toda orgulhosa. Eu também estou muito feliz por você e pela família. Com a palavra. Obrigada. Então, eu vou explicar hoje como é que o aluno mediador funciona no meio do ensino. O aluno mediador, eu sou aluna mediadora, junto com o meu amigo Miguel, que também é da minha sala, é mediador também. A gente tem colaboração com a diretora garantir que os alunos tenham desempenho. Que a gente fala que a gente é a continuação do professor tutor.
que o professor tutor é? Ele é um auxílio na sala de aula. E a gente, alunos mediadores, a gente é a continuação dele. A gente tem um grupo no WhatsApp, que é a gente tem um grupo no WhatsApp, onde a gente administra, onde a gente esclarece dúvidas, onde é a nossa continuidade na sala de aula. É onde a gente participa com os alunos, com os professores, e os alunos mediadores, eles têm essa função de interagir com os alunos, que é para que os alunos tenham uma continuidade da sala de aula. Os alunos mediadores, eles se disponibilizam, eles têm tempo para ajudar, eles tiram dúvidas, eles esclarecem dúvidas, eles procuram uma oportunidade do aluno realizar as tarefas dele, sem que ele haja uma possível dificuldade. Que dificuldade todo mundo tem. Mas a gente, alunos mediadores, a gente vai, a gente ajuda eles, a gente vê uma solução, uma oportunidade para que isso consiga se resolver. A gente também participa de classe, conselhos de reunião, onde a gente ajuda o professor tutor e a coordenação a esclarecer a dúvida dos alunos, porque a gente, como aluno, a gente fala a dúvida deles, que além de tudo, a gente é aluno também, a gente é aluno e aluno mediador. Aonde o conselho de classe é feito com a coordenação, os professores e os pais, onde os pais tiram as dúvidas, a gente tira as dúvidas do aluno, feito em grupo de WhatsApp. A gente esclarece as dificuldades dos alunos e tenta resolver isso. Eu tenho um grupo administrado por mim, pelo nome do Miguel. A gente tem um grupo que a gente administra todas as dificuldades dos alunos. A gente é falado isso na reunião de pais e reunião de classes, onde a gente procura ver uma oportunidade para eles, que nem a gente fez um grupo para poder esclarecer as atividades. A gente fez um grupo para esclarecer dúvidas, a gente fez chamada de vídeo para fazer lição todo mundo junto, como se fosse em sala de aula. A gente tenta, no máximo, ajudar isso, porque é uma pandemia, sim, mas as aulas continuam, as aulas não podem parar, o ensino continua, e a gente tem atrás dos alunos que não estão tendo muito tipo de, como é que eu posso esclarecer? Muito tipo de afinidade para poder fazer a lição. A gente está indo atrás, a gente está fazendo uma busca ativa nesses alunos. Eles sim se interessam mais ainda a fazer a lição nessa pandemia. Porque eu sei que é difícil, tem muitos alunos que não querem. Mas assim, a gente como aluno mediador, estamos aí para ajudar os alunos a fazer com que eles tenham um desempenho na escola, que eles queiram aproximar sempre mais a lição. E eu acho que é isso. E a gente vai fazer um projeto do cyberbullying também, em julho, que é sobre o bullying que eles acabam sofrendo. E eu acho que é isso a palavra. Obrigada, Isabelle. Antes da gente entrar naquele outro bate-papo, você falou algumas coisas que me chamaram a atenção. Que a ideia surgiu, surgiu da questão de mediação de conflito, como a Miriam tinha dito, mas aí você trabalha com um grupo de WhatsApp, dando continuidade à sala de aula. Eu fiquei curiosa de saber qual foi a sua sensação, qual foi o seu sentimento quando você foi escolhida aluna mediadora e como que isso mudou a sua relação com os seus colegas, ou se não mudou. Mudou alguma coisa? O que foi? Qual que é a importância? Né? Você já falou da importância da sua função, mas o seu sentimento pessoal? Gratificante por ter esse convite, né? Vários alunos escolheram mediadores. Então, os mediadores eles têm a responsabilidade de ter uma responsabilidade com os alunos. Então, para mim, foi muito gratificante. Isso mudou sempre, porque numa sala a gente sempre não tem muita afinidade com o resto do pessoal. Mas aí, conforme a gente tem que ter uma responsabilidade com eles, mandar as tarefas, mandar as lições, explicar as lições como se fosse um professor, isso mudou. Então, a gente tirou esse laço de desunião dentro de sala e se tornou todo mundo como se fosse uma família. Porque, querendo ou não, agora nesse tempo a gente tem todo mundo ser uma família, um ajudar o outro. E não é só eu ser aluna mediadora, não é só eu que ajudo isso aqui. Tem muitas pessoas na sala de aula que não ajudam. Alunos do mal ajudam entre si. Então, a gente tem esse papel de
ajudar e aconselhar nas tarefas, nas atividades, para que não haja um tipo de dificuldade nas lições. Então, o que a gente faz? No dia da semana, a gente faz chamada de vídeo. Todos os alunos do grupo, a gente faz lição junto, como se fosse em sala de aula. A gente tem um tempo específico para estudo, que é de tarde, onde todo mundo já pode estar tranquilo para fazer a lição. A gente faz esse tipo de atividade, esclarece dúvidas. A gente liga para o professor também para esclarecer algum tipo de dúvida que o moderador não consegue fazer. E assim a gente vai indo no nosso dia, que a gente vai ajudando. Isso mudou muito na minha vida, porque querendo ou não, agora é uma responsabilidade que eu tenho com a escola, com os alunos. Então, eu tenho que ter uma afinidade com os alunos. O que é passado para mim, passa para a direção, o que passa para a gente passa para os alunos. Então, é um tipo de responsabilidade muito grande, porque o aluno depende da nossa formação para o ensino deles começar. Eu acho que a Miriam já está de volta, mas antes de passar para a Miriam, eu fiquei curiosa de mais uma coisa que você falou, Isabelle. Você falou com muito entusiasmo desse trabalho de mediação com os colegas, e aí eu fiquei curiosa. Isso te faz pensar, dá uma vontadinha assim de ser professora ou não? O que você quer estudar na vida? Qual que é a sua, o que você pensa como profissão? Querendo não dá uma vontade de ser professora, né? Porque a gente é como se fosse um professor, a gente é a continuação do nosso professor tutor, que é o tempo que eles não têm para estar explicando para a gente, que eu sei que eles também têm bastante tarefa, é como se a gente fosse eles, dos nossos alunos, que eu já chamo eles de meus alunozinhos, que eles são meus alunos. A gente com eles de explicar a lição, de tirar dúvidas, todo dia a gente tem um tipo de matéria, uma pessoa perguntando, então a gente não explica no grupo, porque a dúvida do próximo pode ser a dúvida de outro. Então a gente pergunta, se para a gente é difícil, imagina para quem não está tendo o mesmo tipo de qualidade, o mesmo tipo de ensino. Que não é todas as pessoas que podem ter um Google Classroom, que pode ter um celular ou um notebook. Então a gente faz isso também. E outro detalhe que eu queria entrar importante, que nesse tempo de pandemia também, o que a gente está fazendo? Como todos não têm o mesmo tipo de condições financeiras, a gente está se disponibilizando um ajudar o outro. O que a gente faz? A gente tem o Google Class. A gente, ou meu amigo Miguel, que é também aluno mediador, a gente pega as atividades dos alunos que eles fazem e manda eles pelo nosso Google Class. A gente faz um documento, a gente explica para o professor o motivo do qual o aluno não está conseguindo mandar as atividades e manda eles pelo nosso. Aí o aluno não fica sem nota e também não deixa de fazer atividade, porque a gente dá um jeito. Que legal. Já virou professora, Miriam, eu acho que essa aí vai ser mesmo. Mas eu acho que a Miriam agora já está restabelecida. Podemos te ouvir agora, Miriam? Obrigada. Seja bem-vinda de volta. Bom, eu acho que eu fui bem representada, né? Eu acho que a Isabela é o resultado desse aluno mediador. Mas a ideia é exatamente essa, o aluno ser corresponsável das ações pedagógicas, assim como o professor, como o coordenador, todos pensarem na questão dos conflitos, né? Porque num tempo, como eu estou com esse projeto desde 2008, nas relações dentro da sala da escola, então a gente cuida de conflitos, situações de professor com aluno. Eu brinco que às vezes eles tinham que mediar conflito em relação a mim também, né? Porque o aluno mediador, na verdade, ele é um mediador, mas também de conflito dentro do espaço escolar. Nesse caso, agora, o aluno mediador, ele assumiu uma outra função por conta do isolamento social, mas que eles têm feito com muito brilhantismo, né? E aí uma forma de motivá-los, porque numa situação normal, faz-se um perfil do aluno mediador, esse perfil é discutido dentro da sala e, democraticamente, a sala define quem será o aluno mediador. Por conta do isolamento, porque eu entrei nessa escola no dia 6 de março, e a partir do dia 13 começou o isolamento social, então os alunos foram convidados, né? E foi um convite que aí alunos que também perceberam se candidataram. Então nós temos 2 alunos mediadores. Então nós estamos construindo ao longo do processo, de acordo com as necessidades, a atuação dos alunos. Nós temos foco na formação deles, né? Então a gente investe, eles já tiveram momentos de formação. Tem a formação agendada também já para daqui 15 dias, para falar um pouco sobre cyberbullying e linguagem não violenta, então eles terão videoconferência, e eles são, então,
formados, né? E por fim, que eu acho que é o grande impulsor, assim, que faz com que eles queiram, né, fazer e se sintam muito importante. Primeiro, eu acho que é uma ação como essa, deles multiplicarem o que eles sabem, o que eles são capazes. E ao término do ano, eles recebem um certificado de alunos mediadores com uma carga horária, né, que vai desde a formação até a sua atuação mesmo aí dentro do espaço escolar. E tem dado muito resultado, tanto na rotina normal da sala de aula, porque a gente reduziu muito as questões dos conflitos dentro do espaço escolar, como agora no isolamento, que o aluno mediador, ele é uma grande ponte para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo lá fora, né? Porque às vezes o aluno ele não tem muita coragem, ou fica com vergonha de dizer que ele não tem acesso à internet, que ele não tem, né, um equipamento, e aí o aluno mediador nos traz o problema e juntos nós pensamos em soluções, que vai desde empréstimo, né? Então eles emprestam entre eles celulares, tablet, até uma das coisas que nós percebemos que um número não entrava, eles tinham celular, mas eles não tinham a internet. Então eles agendam na escola, aí a gente dá a senha do Wi-Fi, ele fica num espaço, né? A gente higieniza esse espaço o tempo todo, que é o pátio, e aí eles usam um tempo que eles precisam para fazer as atividades, para baixar o próprio aplicativo do Centro de Mídia, do Google Class. Então, eles vão nos trazendo assim, as dificuldades e a gente vai tentando adequar de acordo com a situação do momento. Muito, muito importante esse apoio, né, de todos por todos, e você tem razão. Deve ter coisa que aluno fica, às vezes, inibido de falar com o professor, mas que fica mais à vontade com um colega, e abrir essa ponte, esse canal de comunicação é muito importante. Agora, a sua escola tem EJA, Miriam. Como é que é com o EJA? É igual? Tem problema? Quais são os problemas específicos do EJA? Tem mediador no EJA também? Todas as séries têm mediador. Até os piquititico, né, que eu falo que são os sextos anos, a gente os trata de forma diferente, né, porque a mãe acompanha, mas todos, inclusive no EJA. Qual é a maior dificuldade no EJA? Porque às vezes meus meninos, né, eles têm 60 anos, têm 65, e eles têm eles têm medo um pouco da questão da tecnologia. Mas sempre tem aquele que é o mediador, que entende isso. Às vezes ele escreve mesmo aquele exercício ou aquela atividade no papel. Os meninos já conseguiram fazer um negócio virar texto, assim. Então, os alunos mesmo, mediadores, e quando não, o próprio professor, também eu não posso não levar em consideração isso. Eu tenho professores aqui que têm se empenhado muito para que a informação chegue ao aluno. Eles criam muito vídeos explicando como é que usam o Google Class. Então, os alunos do EJA, e nós também temos os agentes de organização, que eles também, quando eles estão em dúvidas, eles vêm aqui na secretaria, das 10 às 4 da tarde, e aí eles baixam o aplicativo. Alguns não se sentem à vontade de usar tecnologia, e aí eles nos informam, a gente imprime as atividades e coloca num saquinho direitinho. A gente usa muito, o EJA, eles gostam muito do Facebook. Então, nós estamos, é uma coisa mais comum na vida deles. Então, agora nós estamos também postando no Facebook, e às vezes eles conversam com a gente. Eu tenho uma funcionária que fica o tempo todo respondendo pergunta, porque aí é uma ferramenta que eles ficam mais à vontade. Então, a gente vai usando aí, muita conversa. Eles também participam, os alunos mediadores do EJA, eles ficam mais agoniados, mas agora a gente sentiu que existe uma calmaria, assim. Eles entenderam que tudo se resolve, e se não deu certo de um jeito, nós estamos tentando de outro. Eu acho que isso é bem bacana. Essa atitude, né, acolhedora das diferenças, das dificuldades e de superação conjunta é muito importante. E aí eu fico curiosa também de outra coisa que eu queria ouvir tanto a Miriam quanto a Isabelle. Isso de certa forma, motivacional? Isso motiva tanto o mediador quanto os outros alunos? Porque um dos desafios que a gente tem é de motivação.
motivar o professor a gostar do que faz e fazer o melhor possível, motivar os alunos a não desistirem e continuarem. Motivação é uma coisa importante e diante de dificuldades, como a dificuldade real que a gente está vivendo agora, a motivação é importante. E eu fico pensando que talvez essa coisa da mediação possa ser, além de tudo, um elemento motivacional. Eu estou certa ou eu estou errada? Não, você está correta. Eu posso falar assim, qual é o elemento motivacional aqui do Ávila? A saudade que nós temos dos nossos meninos. Então, o professor, ele quer dar o melhor porque ele sente falta do aluno. A diretora sempre vai atender mais, 7 horas da noite, 9 horas da noite, porque sente falta dos meninos. Eu acho que a melhor palavra para definir o que todos nós, porque os professores se dedicam muito, os alunos se dedicam muito. Então, é a saudade mesmo. E isso faz com que todos nós procurem dar o melhor de si. E eu acho que também é a vontade de que isso passe logo e que a gente tem que estar juntos aí. A gente sempre fala, toda vez que a gente vai se despedir, em videoconferência de conselho de classe, na nossa festa junina, nós fizemos festa junina com bingo, enfim. Assim, tudo vai passar, né? Então, eu acho que a gente está se cuidando para a gente colher lá os nossos frutos quando a gente voltar. Tudo vai passar. Está demorando um pouco mais do que a gente queria, né, Miriam, né, Isabelle? No começo a gente achava que ia ser 15 dias, depois ia ser 20 dias, depois ia ser um mês. Pelo que o secretário Rocieli anunciou ontem na coletiva com o governador, deve ser 6 meses, porque você vai voltar em setembro, e tudo muito ainda dependendo da evolução da doença. Porque essa Covid-19 é uma doença nova, o mundo inteiro está tentando entendê-la, a gente não conhece. Então, nesse momento da nossa vida, né, há muita informação sobre a doença, mas muito pouco conhecimento. Informação é diferente de conhecimento. A gente tem muita informação, mas pouco conhecimento real de como ela funciona. A gente não sabe se vai ter que ficar indo e voltando, a gente não sabe se vai descobrir uma vacina logo. A varíola levou 400 anos para descobrir uma vacina. HIV até hoje não se descobriu a vacina e a humanidade teve que se acostumar e aprender a conviver com a doença. Então, cada vírus, cada bactéria que surge reage de um jeito. E a expectativa é que daqui para frente a gente tenha não só essa, mas outras, pelo estilo de vida que a gente tem. Né? Essa coisa de andar no ônibus todo mundo junto, essa coisa de desmatar tudo, da convivência com animais silvestres que muitas vezes trazem as doenças. Então, a gente tem que aprender. O aquecimento global é uma causa séria de possibilidade de aparecimento de vírus. Então, a gente tem que ter a calma, a serenidade de saber que a inteligência humana encontra caminhos, mas a gente tem que ter essa serenidade. Então, esse anúncio de ontem, tudo indica que a gente volte no dia 8 de setembro, mas faseado, né, fases, 35% da escola, até 70%, até 100%, dependendo da evolução. E é o mundo inteiro que está assim. Eu tenho um neto holandês, né? A minha filha caçula é casada com um holandês, mora na Holanda. Ele tem 5 anos, acabou de fazer, e ele está tendo aula assim. Ele vai 2 dias na semana, a metade da turma vai 3, aí na outra semana ele vai 3, a outra metade vai 2. Então, a gente está aprendendo a conviver e, enfim, não sabemos direito como é que vai ser. Você quer falar alguma coisa sobre essa questão motivacional, Isabelle? Você fica motivada e sente que seus colegas ficam motivados? A questão do aluno mediador, sim. Porque, querendo ou não, você sendo um aluno mediador, você está motivando outra pessoa a querer fazer a lição.
Então as pessoas olham para você como uma referência, porque você está todo o tempo ali se dedicando, você tentando fazer com que as pessoas façam a lição, tentando fazer com que eles entendam a lição, porque os professores têm muito tipo de atividades, o professor tem outros decorrer no dia para dar muita atenção para os nossos grupos. Então, o que a gente faz? A gente especifica todos os tipos de dúvidas para o nosso professor no horário do dia e depois a gente repassa para o nosso grupo. Então, os alunos não olham como referência. Eles perguntam, chegaram em mim e perguntaram, é legal ser aluna mediadora? Eu falei, é legal. Aí eles, nossa, eu queria ser. Eu falei, então a gente está aqui para isso, para você se esforçar, passar de ano e quem sabe ano que vem você vira aluno mediador. Então, eles já ficam com isso na cabeça de, ano que vem eu posso ser um aluno mediador. Então, eles olham para a gente como, nossa, eu vou fazer tudo, que ano que vem eu quero ser um aluno mediador também. A gente fala, é legal, é uma coisa que a gente gosta de fazer, não é uma coisa que a gente é forçado a fazer, que a gente está ali por obrigação. A gente, se a gente não gostasse, a gente não iria estar fazendo isso com tanta dedicação. A gente gosta. A gente gosta do que a gente faz, a gente gosta de esclarecer as dúvidas dos alunos, a gente gosta de estar se disponibilizando para ajudar eles na dificuldade, arrumar um jeito para poder mandar as atividades, arrumar um jeito deles estudarem, que nem como a diretora mesmo falou. Os alunos vêm fazer rodízio aqui na escola para poder ter internet, que não é todos que têm esse tipo de condições em casa, de ter um celular ou alguma coisa para poder estudar. A gente aqui na escola, a gente faz esse rodízio, os alunos vêm, cada dia um horário diferente, para não ter aglomeração também, que a gente preza pela saúde deles também. Eles vêm, se estudam, fazem atividades, esclarecem, se algum aluno tiver aqui, eles esclarecem a dúvida também. Então, é uma coisa que tudo tem jeito. O aluno mediador, eles dão jeito para tudo. Até naquele detalhezinho pequenininho que a gente achava que a gente não ia ter jeito, a gente consegue dar jeito com a ajuda da coordenação, da diretora, que tudo que a gente faz tem o alvará delas também. Elas falam com a gente fala, a gente pode fazer isso? Pode, então a gente vai lá e faz. Coisas simples que a gente pode fazer, a gente faz por conta própria mesmo, que né, as chamadas de vídeo pelo Meet, que a gente faz com os alunos, que a gente esclarece as dúvidas, a gente conversa, porque a gente não pode tirar essa rotina, que a gente tem uma rotina de escola sim ainda, a gente não está de férias. Então, o que a gente faz? A gente tem a rotina da escola, como se fosse presencial, só que cada um na sua casa. A gente conversa, a gente tira dúvidas, a gente faz uma videoconferência, que a gente está fazendo agora, mas a gente esclarece todas as dúvidas. A gente fica horas esclarecendo as dúvidas, mas a gente esclarece, isso que é importante. É os alunos ter esse tipo de controle e saber que eles têm alguém para contar as dificuldades deles, alguém que vai ajudar eles nas atividades e que eles não vão ficar sem o ensino. Olha, voltando agora àquela pesquisa, lembra que eu dei os dados, 75% dos jovens de 15 a 29 anos falaram que tem medo de perder um familiar. Miriam, você já teve algum aluno, algum professor que explicitou esse medo para você, que tem medo da mãe morrer, do filho morrer, do marido morrer, da avó morrer? Eu queria ver se vocês já conviveram com essa situação. Ninguém vai falar nome de ninguém, ninguém quer saber nada, é só esse sentimento para saber como é que a gente encaminha essa questão. Sim, nós temos um livro que assim, dá 5 minutos de leitura, para a gente. Eu tive vários professores que tiveram, né, internados, tiveram dúvidas. E às vezes dá mesmo um desânimo, assim, você sente que o professor está desanimado. Às vezes você conversa com uma mãe, às vezes o aluno deixou de fazer uma atividade, quando você entra em contato, esse aluno ou ele está infectado, ou alguém da sua família está, ou houve alguma perda. Eu tive perdas na minha família, nós tivemos professores também, graças a Deus, todos estão bem, mas eles chegaram a ficar internados e ir para a UTI. Então, assim, mas toda vez, quando ele voltou, né, ele já participou da nossa primeira atividade, fizemos uma grande festa, e isso mexe, sim, tanto com o aluno, como o professor, como nós também, né? Claro. Tem hora também, porque você escuta muita história, né? Uma das coisas que eu acho que foi muito sensível para todos nós é o aluno não só pedir ajuda na questão da aprendizagem, mas o aluno no início mandava mensagem do professor que ele estava passando fome, né? Então, diante disso também, a gente tentou buscar soluções, buscar até o merenda em casa, assim, se tornou uma missão, assim, de que chegasse o mais rápido possível para o aluno. Tinha mãe que não tinha o aplicativo ou não tinha internet, a mãe vinha aqui,
A gente colocava, então, assim, muitas dificuldades nós tivemos, sim, muitas situações que às vezes mexiam com o nosso, e eu falo porque eu também estou incluída nisso, mas eu acho que nos juntarmos e pensarmos na solução nos ajudou muito, né? E a gente está sempre ali dizendo que tudo vai passar e que dias melhores virão. Olha, estão chegando algumas perguntas aqui. A professora Heide, esse homem pode ser de homem e de mulher, me desculpe se eu estou usando errado. Fala, eu estou trabalhando com um caderno do aluno, pois todos receberam da escola. E a professora Arlete está dando os parabéns, Miriam. Parabéns pelo trabalho, compartilho a ideia do aluno mediador. Uma xará sua, Miriam. Boa tarde. Esse momento tão difícil está trazendo a ajuda mútua que estava esquecida. Parabéns pelas ações de todos. E a professora Adriana está dizendo que mudanças acontecem a cada minuto. Nós temos que reinventar. Tanto que esse programa chama Reinventando, porque a gente tem que se reinventar. Na verdade, a vida é reinvenção o tempo todo, renovação. Se a gente for parar para pensar, na verdade, tudo se renova na gente, não é? Quando eu corto uma unha, ela nasce de novo. É uma unha nova que se renova. Quando eu corto o cabelo, ele nasce de novo. É o cabelo que renova. Quando tem um inverno violento que some todas as flores, quando aparece a primavera, elas renovam todas. A gente, às vezes, até esquece, né, de olhar alguns números, mas está aí uma pesquisa muito legal para a escola fazer na aula de ciências. Eu estava vendo esse dia, a cada 150, 500 dias, todas as células do fígado se renovam. A cada não sei que período, todas as células da pele se renovam. Então, a nossa vida é isso, é invenção, renovação. Mas voltando para a pesquisa que vocês estão vivendo, né? Além dessas perguntas mais gerais, foram feitas perguntas específicas para a educação. E aí os dados também são preocupantes. 48% dos entrevistados pensam em desistir do Enem. 28% pensam em largar a escola de vez. 27% foram demitidos, trabalhavam e foram demitidos. 43% pediram auxílio, o que mostra a dificuldade da situação que eles estão vivendo. Então, eu queria, antes de passar a palavra para vocês, reforçar demais, com todos que estão nos ouvindo, a importância de uma força-tarefa maior ainda para não deixar esses alunos desistirem nem do Enem e muito menos da escola. Né? A gente sabe, nesse mundo de mudanças, se tem uma coisa que não muda e que se muda é para fortalecer, é que a educação é a única porta de entrada para a mobilidade social, para uma vida melhor, uma vida, né, de maior qualidade. E é claro que nesse momento de dificuldade, um aluno nessa faixa etária de ensino médio, que está passando muita dificuldade na família, ele pensa em largar a escola, pensa em desistir do Enem e fala, eu vou trabalhar. E o que é o trabalho que existe hoje? É entregar, delivery. É o que está tendo emprego para todo mundo. Muito nobre. Qualquer tarefa é tão nobre quanto qualquer outra. Mas se o jovem ficar muito tempo na atividade de delivery, ele vai acabar se afastando da escola e dos estudos para sempre. E é isso que a gente não pode deixar acontecer, porque aí ele se acostuma ou ele acaba entrando numa vida de subemprego, de subqualificação e vai ter cada vez mais dificuldade de se reinserir na escola e no mercado, onde os avanços são enormes e a gente está vendo, né, quem não sabia usar a tecnologia, até os alunos de EJA de 70 anos tiveram que aprender, porque no mundo hoje é tecnologia, é inovação, é ciência, é cultura, é educação. Quem não entrar nessa onda, quem não pegar essa onda, vai ser derrubado, vai ser atropelado. Então, nós educadores, vocês, Isabélia, alunos que têm uma influência com os colegas, a gente tem uma responsabilidade
muito grande de chegar, ó, cara, não desiste, a gente vai junto, vamos arranjar um celular emprestado, eu te ajudo a recuperar aqui, vamos ver como é que o secretário pode ajudar, vamos pedir para quem tem condição, mas a gente não pode deixar ninguém para trás nesse momento. Você já conviveu, Isabelle, com algum colega que pensou em deixar a escola ou que está no 3º ano e que está pensando em não fazer o Enem? Isso é um problema real na sua convivência? Sim. Na sala mesmo, no 1º ano, a gente teve aluno que estava pensando em desistir por conta da pandemia. Porque falou que não estava conseguindo acessar as atividades, não estava conseguindo enviar as atividades, que não queria mais estudar, que queria parar, que não ia fazer mais lição nenhuma. Mas não, a gente fez uma solução para ele, foi o que eu falei no início. A gente falou para ele enviar as atividades para a gente pelo WhatsApp, pelo nosso grupo ou pelo privado, já que se ele não quisesse se expor desse jeito. Ele mandou para mim as atividades e eu mandei pelo meu Classroom para ele, pelo meu Google Classroom. Eu mandei para os professores, expliquei o motivo do qual ele não estava conseguindo mandar, expliquei para todos os professores, fiz um documento para ele e mandei as atividades dele para o Google Classroom. Então, ele não ficou sem nota. Aí eu mostrei para ele e falei, calma, tudo tem uma oportunidade, tudo tem uma opção nova. Não é desistir, é tentar, porque tudo antes de desistir tem uma tentativa. A gente nunca pode desistir de primeira. E aí a gente tenta, se não der, a gente tenta de novo, a gente tenta até conseguir. E a gente tem a ajuda da coordenadora, dos professores tutor também. Então eu falei, a gente não está sozinho. Tem alunos que pensam que, não, eu vou desistir porque não vou conseguir, não vou me dar atenção. Mas a gente está dando atenção sim. A gente já é aluno mediador, que tem a coordenação, que é todo dia ativa nos grupos, para isso, para tirar dúvidas, esclarecer dúvidas. Então, a gente está ajudando eles. Alguns chegando em mim e falando assim, eu não quero mais, me tira do grupo que eu não vou mais estudar. Eu falei, não, você vai estudar, porque a gente vai te ajudar. Ele falou assim, não, eu não consigo. Eu falei, você consegue. Expliquei para ele, fiz uma videoconferência com ele, expliquei. Ele e outro aluno mediador, que é o Miguel. A gente fez, a gente falou, ele falou que não queria mais. A gente falou assim, não, a gente vai dar um jeito. A gente conversou. Ele falou assim, ele me agradeceu, ele falou, muito obrigada, porque senão, se eu não tivesse conversado com você, eu não ia ter coragem de chegar na diretora e falar isso. Eu falei, eu sei. Aí ele falou assim, então, se eu não tivesse conversado com você, eu tinha jogado meu futuro no lixo. Aí eu falei assim, não faz isso, assim, sempre que você precisar, a gente está aqui para você. Tá vendo? Que depoimento lindo e que experiência linda, né, Isabelle? Isso enriquece muito a gente. A gente está caminhando já quase para o final, e eu não costumo esquecer promessa, não. No final do programa da semana passada, com a professora Débora, ficaram algumas perguntas sem responder, e eu disse que hoje eu voltaria para aquelas respostas que a gente não teve tempo de responder, da professora Kátia, da professora Suzy, da professora Raquel, uma xará minha, do professor Renato. E eu estou olhando aqui, né, eu fui preparar, rever o que eles tinham perguntado, são todas perguntas relacionadas à preocupação com o retorno à aula presencial. Na entrada, no intervalo, na saída, a gente vai conseguir o distanciamento, como é que vai ficar a higiene com as refeições, com os utensílios, quais são os riscos, enfim, a pandemia está começando agora, como é que vai voltar o presencial no auge dela. Então, eu não preparei assim, uma resposta específica, porque eu acho que o secretário ontem, naquela coletiva de imprensa, né, ele já respondeu a todas as dúvidas que os professores da semana passada tinham colocado. Se ainda tiver dúvida, eu não me preocuparia nesse momento, porque ao fixar a data em 8 de setembro, a gente tem um período aí de 10 semanas de preparação, de apoio aos professores. Eu tenho ajudado informalmente também formatar essa coisa da formação dos professores, do apoio aos professores. Então, eu estou acompanhando o distanciamento, as regras de segurança, as regras sanitárias serão seguidas assim com um rigor absoluto. O professor Rossielli, né, teve muito mal na UTI, ele apesar de ser jovem, tem só 41 anos,
ele tem diabetes, ele tem comorbidades que prejudicaram muito e ele passou um mau pedaço na UTI. E ele tem falado, ele fala, pelo que eu passei, a última coisa que eu vou deixar acontecer na vida é que alguém tenha experiência semelhante. Então, ele tem muito essa preocupação. Eu queria tranquilizar aos professores que fizeram essas perguntas de distanciamento, de higiene, de tudo, que é uma preocupação dele. Vamos ver se a gente tem um tempinho só, a gente está falando, mas tem perguntas agora que acabaram de chegar, que é importante da mediação. A professora Maria, Miriam, está perguntando como vocês fazem com um aluno que não quer fazer e está atrapalhando o grupo. O professor Joaquim fala, o aluno mediador, uma ideia que surgiu por necessidade ou por opção. Professora Grace, na escola onde eu leciono, usamos os representantes da sala para mediar. Então, já caminhando para o final, você podia incluir nas suas falas, na sua resposta final, as suas considerações finais, Miriam, a resposta para essas perguntas, não é, da Maria e do Joaquim. Está clara para você? Você entendeu bem as perguntas? Então, com a palavra. Os alunos mediadores, né, eu trabalho com esses alunos desde 2018, né, ali na rotina da escola. Geralmente, o aluno tem um perfil e ele é formado, assim como ele vai aprender português, matemática, história, geografia, ele vai aprender a ser um aluno mediador. Então, ele vai ter formação. Às vezes, eles vão... Eu consegui... Eu tinha uma parceria com o Senac Tatuapé, que eles tinham uma comissão só de mediação. Então, eles tinham formação com psicólogo, com sociólogos. Então, é como se fosse mesmo ofício, né? Não tive problema de alunos que não se adequaram. Assim, não tive. Às vezes, o aluno estava meio fora do contexto. Mas você chamava, orientava, lembrando que eles são aprendizes. Então, eles precisam também aprender. Às vezes, o aluno ele tenta mediar um conflito e ele, às vezes, pode causar. Mas é questão de levá-los a refletir. E também, eu acho que uma das coisas que é bem interessante, teve situações de conflito que, às vezes, era comigo mesmo, um aluno e comigo, e o aluno fazia esse papel. Porque, às vezes, o aluno também, dentro de uma situação de conflito, era convidado a mediar um conflito entre uma situação de rotina. Então, é tudo muito de fazer. Sempre foi maravilhoso? Não, nós tínhamos, às vezes, situações que não davam certo. A gente voltava para trás, retomava. Às vezes eu tinha que rever, às vezes, alguma postura minha também, mas era apontado, né? Então, às vezes, o que eu achava uma coisa, vou dar um exemplo, eu tinha muito problema na volta do intervalo, tinha 17 salas e 2 inspetores. Então, eu colocava para fora, para dentro, para fora, ficava aquela confusão. E eu, um dia, sem paciência, dividi o intervalo em 2 momentos. E os alunos não gostaram. Aí, entre os alunos mediadores, confeccionaram um documento muito verdadeiro, que eles se sentiram que os seus direitos foram tirados, que não foi democrático, que a escola não era minha, e fizeram esse documento, levaram, esperando a resposta, eu protocolei, fiz uma reunião com todos os mediadores, falando do porquê daquela minha ação, e juntos nós buscamos a solução. E aí o que aconteceu? Na verdade, cada um de uma sala se propôs que no retorno do intervalo, porque eles gostavam de ficar juntos, né? Pela paquera e tal. E eles se propuseram que no retorno eles estariam ajudando os inspetores. Aí, ao invés de 2 inspetores de alunos, eu tinha 17 mais 2. E aí eu resolvi o problema da questão do intervalo. Então, assim, dá para eles, eles também, e assim, eles cobram isso também, dá para eles, às vezes, a oportunidade de resolver o problema. E, às vezes, e muitas das vezes eles resolvem de uma forma muito coerente, assim, e de uma forma muito se colocando também como responsável. Eu acho que isso que é bem bacana. Ele se acha, a partir do momento que o aluno, ele está sendo ouvido, ele também se torna responsável, né? Então, eu acho que isso é a grande diferença. E não é uma coisa de agora, né? Eu venho em 2018 e eu já passei por 3 escolas, né? Assim, nesse período. E nesses 3, a primeira ação que eu tenho é colocar o aluno mediador. E aí, os problemas que eu enfrento numa escola, geralmente indisciplinar, droga, aluno que fica fora da sala, conflitos, é você colocar os alunos mediadores, darem a eles, é claro, sempre de forma aos poucos, né? Você dá voz ao aluno e você ouvi-los e dá, às vezes, soluções. Um dos problemas numa escola que eu entrei, que quando estava a troca de aula, todos os alunos iam para fora.
E a gente foi sentar e discutir, e o que nós decidimos? Então, eles diziam que tinha necessidade de sair para fora, de esticar as pernas, porque era muito tempo dentro da escola. Aí nós fechamos o quê? Fizemos sala ambiente, e toda troca de aula, eles saíam e iam na sala do professor. Então, às vezes, são coisas simples, né? É uma frase que eu tenho de uma amiga minha que diz: pequenos gestos, grandes transformações. Essa é a ideia do aluno mediador. Miriam, eu já ia te interromper, porque eu acabei de ser chamada a atenção aqui, que a gente precisa terminar. Meio minuto, Isabelle, só para você despedir, e eu volto para terminar. A gente perdeu um pouco de tempo com a internet no começo, mas foi genial, e essa sua última resposta complementou bastante, fixando essa questão da formação do mediador. Muitíssimo obrigada. Já vou me despedir de você, Miriam, não volto mais a palavra para você. Uma despedida rapidinha da Isabelle e meu agradecimento enorme às duas. Isabelle. Por esse convite, né? Que é gratificante ver que eu posso expor a minha opinião para outras pessoas verem, ver que o quanto é bom ser um aluno mediador, quanto isso está ajudando nessa pandemia, nesse isolamento social, o quanto isso está ajudando os alunos e não está interferindo nas atividades dele, na vida deles na escola. Então, para mim, isso é gratificante representar eles, porque nada mais bonito que ter responsabilidade com os alunos, porque essa palavra é responsabilidade com os alunos. Então, eu me sinto gratificante por estar exercendo essa função e queria agradecer minha diretora também por ter dado essa oportunidade para mim e obrigada pelo convite. Muito obrigada. Só para lembrar, a gente já sabe disso, parte do atraso no Brasil é por causa da educação. Quando a educação não é boa, de qualidade para todos, universal, a gente tem pessoas menos esclarecidas, a gente tem trabalhadores menos produtivos, a gente tem menos pessoas com capacidade para pensar um país maior e melhor. Portanto, vamos continuar nossa luta pela educação. E eu quero aqui parafrasear uma frase linda do ministro Barroso no Roda Viva. Ele falou, está todo mundo falando em armar a população, vamos armar o povo com educação, cultura e ciências. É isso. Educação, cultura, ciência. Essas são as armas que o Brasil precisa. Um beijo para todos e até a quinta que vem. Até!